Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Ave Maria. Vinde Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A palavra martírio quer dizer testemunha. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo, com a nossa vida e até com a nossa morte. Hoje a igreja celebra a memória de um mártir, Santo Inácio de Antioquia. Ele foi bispo no primeiro século. Ele já é da geração daqueles primeiros cristãos que conheceram os apóstolos. É chamado geração subapostólica. Eles conheceram os apóstolos, conversaram apóstolos, receberam a doutrina dos apóstolos e foram sagrados bispos pelos apóstolos. Por isso que a igreja é una, santa, católica e apostólica. A palavra apostólica significa enviados, embaixadores, enviados. A igreja ela é enviada por quem? Pelo próprio Jesus Cristo. João capítulo 20, versículo 21. Jesus ressuscitado entra no cenáculo, as portas estavam fechadas por medo dos judeus, e Jesus ressuscitado sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz a eles: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse enviar, isso é apostolicidade. Por isso que a igreja ela é enviada. Ela não se envia, ela é enviada. E ela é enviada por quem? Por Jesus Cristo, que também foi enviado pelo Pai. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Efésios capítulo 1, versículo 22, a primeira leitura da missa de hoje. Sim, Ele, o Senhor Jesus Cristo, pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Assim como Cristo é enviado pelo Pai, o Cristo, Jesus ressuscitado, envia a igreja.
E a igreja tem uma expressividade sem a qual ela não existe, que são os 12 apóstolos. Sem os apóstolos não existe a igreja. E sem Pedro não existe o colégio apostólico. Esta unidade querida pela Trindade, desde todos os séculos, ela não pode ser alterada. Os seres humanos não têm direito de fundar outras igrejas, não tem direito. Ninguém pode sair da comunhão dos apóstolos e fundar uma igreja na esquina, fundar uma igreja sei lá onde que quiser, com o nome que quiser, da forma que quiser. Isso não é permitido, não é lícito, não forma, não traz vida, só causa divisão. João capítulo 17, versículo 21, que todos sejam um, Pai, como eu e tu somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia. Esta unidade apostólica, ela tem nome, chama-se catolicismo. A palavra católica significa universal, por isso que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Quando São Paulo escreve aos Gálatas a respeito da doutrina dos apóstolos, Gálatas capítulo 1, versículo 9, ele diz: nós, alguém ou um anjo baixado do céu, vier a vós com uma doutrina, com um ensinamento diferente do qual tendes recebido dos apóstolos, seja ele excomungado, anátema sit, ou seja, fora. Não deem ouvidos àqueles que ensinam coisas diferentes do que o Senhor Jesus transmitiu aos apóstolos. E ao celebrar Santo Inácio de Antioquia, nós estamos celebrando a unidade da igreja, nós estamos celebrando a santidade da igreja, a apostolicidade da igreja e a catolicidade da igreja, porque a igreja, ela não é para Jerusalém somente. A igreja não é para Antioquia. Depois que veio a perseguição dos judeus na Terra Santa, os apóstolos dispersaram pelo mundo. Ide pelo mundo inteiro e fazei discípulos. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide pelo mundo inteiro e fazei discípulos, e cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, porque o amor de Deus nos impele, 2 Coríntios 5, 14, caritas Christi urget-nos, o amor impele, o amor impulsiona, e os apóstolos foram evangelizar, os apóstolos foram testemunhar Jesus Cristo, eles foram levar a boa nova. Não tem como ser cristão sem evangelizar, sem dizer que Jesus Cristo é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela força do Espírito Santo, e Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, e eles cheios desse amor, desta força do alto, Atos 1,5, sereis revestidos da força do alto, Atos 1,8, João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo e cheios do amor de Deus, cheios da força do Espírito Santo, dos dons, dos frutos, dos carismas. Eles saem para evangelizar, para batizar, para crismar, para ensinar o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento mostra que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Messias, e testemunhando com palavras e com obras, os apóstolos testemunharam Jesus Cristo até a morte, derramaram o sangue por Jesus. E é o Evangelho de hoje que está dizendo, o Senhor já estava prevendo o que os apóstolos iam passar na sua missão, mas não só os apóstolos, a geração que veio depois dos apóstolos, que é a geração de Santo Inácio de Antioquia, porque São Pedro foi para a Síria, depois que veio a perseguição em Jerusalém, e chegando na Síria, ele fundou a primeira diocese fora de Jerusalém,
e gerando ali aquela diocese com a palavra, com o amor. Paulo já tinha passado, Barnabé já tinha passado por ali. São Pedro vai sagrar bispos em Antioquia. E segundo São Jerônimo, citando Eusébio de Cesareia, que também é um bispo do século IV, que escreveu uma história eclesiástica fantástica, porque as pessoas não conhecem a história da igreja antiga, por isso que se tornam protestantes, por isso que se tornam espíritas, por isso que se tornam católicos sincréticos, porque não estudam. Colossenses capítulo 4, versículo 4, possa eu fazê-lo conhecido como é o meu dever. É o seu dever de batizado ter o mínimo conhecimento das coisas de Deus. Se você não vai fazer uma faculdade, se você não é especialista em teologia, em Bíblia, história da igreja, não precisa, mas que pelo menos busque, Mateus 7,7, buscai e achareis, buscar o conhecimento de Jesus. Zacarias 1,3, volte-se a mim e eu me voltarei a ti, pedi e vos será dado. Nós precisamos conhecer a história da igreja, porque a igreja nasceu católica, e São Pedro chegando em Antioquia, ele vai sagrar bispos. Um desses bispos é Santo Inácio de Antioquia. E estourando a perseguição romana, que foi desde a época de Nero até o ano 300 mais ou menos, a perseguição de Trajano capturou Inácio e levou da Síria até Roma, que já dá um chãozinho considerável. E ele ia passando nesses lugares de viagem, acorrentado, e ele escrevendo cartas às dioceses vizinhas, encorajando a unidade, encorajando a apostolicidade, encorajando o testemunho. E essas cartas são 7 cartas que ele escreveu às várias dioceses até chegar em Roma, onde foi martirizado, triturado pelos dentes dos leões. Ele mesmo dizia: não me impeça de ir até Roma, não roguem a Deus para que eu não seja martirizado, pelo contrário, rogue a Deus para que eu seja um trigo triturado nos dentes das feras, para que eu possa me tornar um pão puro, um discípulo verdadeiro, que ame e que devolva todo o amor que eu tenho pelo meu Cristo Senhor e pela sua igreja. E do ano 107, e eu termino esta homilia com um trecho da carta de Santo Inácio, do ano 107, onde aparece pela primeira vez na história a palavra católica. Às vezes, infelizmente, cristãos fundamentalistas que não sabem ler a Bíblia, pegam o Novo Testamento e vêm para cima dos católicos, principalmente os católicos menos informados e formados, e diz: aonde que está a palavra católico na Bíblia? Eu quero ver, me mostra. Aqui, a igreja não tem nome, igreja não tem placa. Meu irmãozinho fundamentalista, deixa o Espírito Santo te dizer que a igreja não baseia a sua fé somente nas Sagradas Escrituras. A fé da igreja está na tradição, na Escritura e no magistério. Nós não cremos só na manga. A manga veio da mangueira, e a mangueira está num terreno. O terreno que protege a mangueira é o magistério. A mangueira que dá a manga é a tradição. O fruto da mangueira, sim, é a Sagrada Escritura, mas isso precisa ser interpretado na unidade, senão eu vou pegar a Bíblia e eu vou fazer da Bíblia o que eu quero, vou fazer fundamentalismo da Bíblia, gerar desunião, contendas, proselitismo, e essa não é a vontade de Deus. Santo Inácio, bispo que conheceu os apóstolos, foi para o seu martírio, oferecendo o seu sacrifício pela unidade da igreja, porque a igreja é una, ela é santa, católica e apostólica. Ouçamos o próprio Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos Esmirnenses, no ano
107, olha o ano, 107, recentíssimo. São João tinha acabado de passar deste mundo para o Pai. Olha a riqueza da igreja. Diz Santo Inácio: que ninguém se engane, até para os seres celestes, a glória dos anjos, os principados visíveis e invisíveis, se não crerem no sangue de Cristo, haverá julgamento. Quem puder compreender, que compreenda. Ninguém se orgulhe de seu posto, fé e amor é tudo, e nada lhes é preferível. Considerai aqueles que têm opinião diferente sobre a graça de Jesus Cristo, que veio até vós. Como eles são opostos ao pensamento de Deus, não se preocupam com o amor, nem com a viúva, nem com o órfão, nem com o oprimido, nem com o prisioneiro ou liberto, nem com o faminto ou sedento. Santo Inácio de Antioquia estava mostrando que tinha cristãos que não criam na Eucaristia, na época dele, não estavam em comunhão com os bispos, com os apóstolos, e não estava nem aí com os pequenos e sofredores. Será que mudou alguma coisa no nosso tempo? Não creem na Eucaristia, não tem comunhão com o bispo e só procura ter carro novo, casa nova, está tudo amarrado no nome de Jesus. Isso não é salvação. E continua o santo bispo da geração apostólica. Eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai ressuscitou. Quem nega a presença real de Jesus na Eucaristia, como o Senhor Martinho Lutero e todo o protestantismo, não está em comunhão com a igreja, e quem não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso nós precisamos rezar com muito amor, pedir a Deus a graça da unidade, da conversão dos nossos irmãos separados da comunhão apostólica, porque já no século I, Santo Inácio de Antioquia estava dizendo que não tem como ser cristão sem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Seria melhor para eles praticarem o amor, a fim de ressuscitarem também. Convém para vós manifestar-se e manter-se distante destas pessoas, e não falar com elas, seja em particular, seja em público, e seguir os profetas, especialmente o Evangelho. Olha, tem católico que é muito fraquinho na fé, na formação, que fica frequentando, vem na igreja e vai na igreja crente, vai na igreja protestante. Santo Inácio de Antioquia está dizendo, não faça isso. Não fique com familiaridade doutrinal com quem não está em comunhão com a igreja, porque isso é prejudicial para a sua fé, muito prejudicial para a sua fé. Fugir das divisões como princípio que é de todos os males. E aqui aparece pela primeira vez na história a palavra católico. Diz Santo Inácio de Antioquia, segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério, ou seja, aos sacerdotes, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele, pelo presbitério, pelos sacerdotes. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Ano 107 da era cristã, 1913 anos atrás. A palavra católica, ela já vigorava e já era transmitida na geração dos apóstolos e na geração subapostólica, documentado cientificamente.
Quem rompe com isso, está rompendo com os apóstolos. Quem rompe com os apóstolos, rompe com Cristo. Quem rompe com nosso Senhor Jesus Cristo, está rompendo a comunhão com a Trindade. Peçamos a unidade dos cristãos, que é uma dor para o coração de Jesus e Nossa Senhora. Sem o bispo, não é permitido batizar, nem realizar a Santa Missa. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que ele faz. De agora em diante convém retomar o bom senso e, enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo serve ao diabo. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir da geração subapostólica, que foi triturado pelos leões no Coliseu romano. Esta é a fé católica. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão do povo. Do mesmo modo, onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Se você nunca soube de onde veio a palavra católica, ela veio do coração dos apóstolos e foi documentada de forma escrita pela primeira vez na carta aos esmirnenses, escrita por Santo Inácio de Antioquia, sucessor de São Pedro na cátedra da Síria e Antioquia. Derramou o seu sangue, testemunhou a fé dos apóstolos e hoje está na glória do Senhor. Testemunhemos também nós a fé dos apóstolos nas pequenas coisas do dia a dia e também quando o Senhor pedir de nós, como ele está aqui no Evangelho de hoje. Lucas 12, 8. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quem for testemunha de Cristo nas pequenas coisas, também será testemunho nas grandes coisas. Quem negligenciar as pequenas coisas, a hora que vier uma perseguição ou uma tribulação por conta do Evangelho, hashtag fica em casa. Aí depois do hashtag fica em casa, hashtag o capeta está esperando no inferno. Que Nossa Senhora nos dê fervor dos mártires, alegria dos santos, para testemunharmos Jesus com a vida e com a morte. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.